Boa tarde a todos. Todo mundo está organizado já aí. Acredito que a gente pode começar, né? Em nome do Manaus Futebol Clube, eu quero agradecer a presença de todos os profissionais que estão aqui, que tiraram um pouco do tempo para estar presente. A gente vai ser breve, é uma coletiva apenas para a gente conhecer novos membros, né, da comissão técnica, diretor executivo de futebol, e um foco no Campeonato Brasileiro da Série D de 2026, né? Então, quero convidar aqui para compor a mesa o nosso conselheiro deliberativo do clube, Michel Pereira, representando a diretoria do clube. Quero convidar também para compor a mesa o nosso novo diretor executivo de futebol, Leonardo Silvério. É um profissional com experiência no futebol brasileiro, chega ao clube com a missão de estruturar o departamento de futebol, fortalecer o planejamento e liderar o projeto esportivo do Manaus nessa Série D. Quero convidar à mesa também o nosso novo treinador, agora apresentado de fato, Dico, um perfil muito competitivo, focado em desempenho e assume o comando técnico do Manaus com o objetivo de conduzir o Manaus novamente à Série C. Quero convidar também à mesa o seu auxiliar técnico, Felipe Lins, que chega para contribuir diretamente na preparação técnica e no dia a dia do elenco. Chega com eles também nosso treinador de goleiros, Bruno Andrade, que se fará presente no dia a dia do clube. Bom, quero passar aqui agora nossa fala para o diretor executivo, Leonardo Silvério, para que ele possa se apresentar e começar os trabalhos. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês todos aqui, me apresentando. Meu nome é Leonardo, sou executivo de futebol. Tive passagens por alguns clubes de São Paulo, de Minas Gerais, e agora venho aqui para o Manaus para procurar fazer um bom trabalho, um grande trabalho. A gente sempre teve muitas boas referências no clube, por outros profissionais que passaram aqui, amigos, e todos sempre falaram muito bem do Manaus. Então, foi esse, quando fizeram o convite para a gente, não pensamos duas vezes, sabemos da grandeza, da camisa do Manaus, e tenho certeza que a gente vem para contribuir muito, a gente vem para dar o nosso melhor e procurar deixar a nossa marca no estado, como a gente já fez em outros lugares, e tenho certeza que o nosso empenho da comissão técnica, dos atletas, de todos juntos, nós vamos conseguir o nosso objetivo final. Muito obrigado, Leonardo. E agora nós vamos ouvir o nosso treinador, Dico. Boa tarde a todos. Agradecer a presença, né, de cada um. Estamos de volta ao estado, né? Já tive uma passagem aqui, uma passagem até um pouco curta, e essa, eu acredito, né, pelo pensamento da diretoria, eu acredito muito que, pela maneira como eles pensam o futebol aqui, o que a gente vem conversando, pelo apoio que eu tenho também aqui, né, do diretor executivo, sem dúvida nenhuma, vamos fazer um grande trabalho. A maior experiência que eu tenho são em clubes do Nordeste, onde eu já venho, né, consolidando meu nome cada vez mais, mas é uma ideia minha, né, como crescimento de carreira também, trabalhar em outras regiões, e como eu já estive aqui, e assim como o Leonardo falou agora há pouco, né, quando surgiu o convite do Manaus, eu não pensei também, e o acerto foi até muito rápido, porque o Manaus é uma equipe que há pouco tempo estava na Série C e vem colecionando títulos em cima de títulos aqui nos últimos anos, e a gente sabe o quanto é difícil você ser campeão e manter novamente, ser bicampeão, enfim, conseguir títulos consecutivos, é porque a equipe vem, né, numa estruturação muito, muito forte, e nós acreditamos que junto com essa diretoria, com a minha comissão técnica, com o diretor, o executivo Leonardo, nós temos uma grande chance de fazer novamente um grande trabalho e levar o Manaus novamente à Série C, e depois o AB, e quem sabe no futuro próximo aí o A. Então esse é o nosso objetivo, e eu acredito muito que estamos no caminho certo, já temos uma equipe forte,
Fizemos, né, algumas movimentações no mercado, tirando jogador, trazendo, isso nós vamos falar um pouco mais na frente, deixando a equipe do Manaus ainda mais competitiva, ainda mais forte em busca desse acesso aí para a Série C. Muito obrigado, professor. E agora a gente vai ouvir nosso auxiliar técnico também para completar. Boa tarde a todos. É um prazer estar voltando aqui, né? Eu tive aqui em 2021 na Série C também no Manaus. A gente na volta já vê muita coisa evoluindo dentro do clube e isso nos dá uma satisfação muito grande, né? Uma condição de trabalho realmente que tem tudo para a gente fazer uma grande competição. Hoje a gente tem um CT, a gente tem toda a estrutura necessária para desenvolver o melhor trabalho possível. Então isso é que faz a motivação de cada profissional, né? Eu tenho certeza que o Manaus vai vir muito forte aí, a gente está passando, né, por alguns ajustes naturais aí no elenco, nessa entre safra aí de estadual para Campeonato Brasileiro. E sem dúvida a gente já vê uma assimilação muito boa por parte dos atletas, né? E isso é um fator que realmente nos motiva muito e faz com que a gente realmente entenda que vamos fazer um grande Campeonato Brasileiro da Série D. Muito obrigado a todos que falaram. E agora a gente vai abrir para elaborar suas perguntas. A gente pede que cada um se identifique, o nome e o jornal, o portal. O Neto vai estar levando aí. Quem vai ser o primeiro? Rômulo. Boa tarde, professor, Leonardo, todo mundo da mesa. Sucesso para vocês. Professor, primeira pergunta para você, acho que o Leonardo pode complementar depois também. Você falou dessa questão de acessos, ter sucesso no Manaus, mas eu queria saber qual é a realidade que você encontrou no Manaus hoje, já pensando nesse início de Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem eu olhei o BID, diversos jogadores tiveram um contrato rescindido. E aí eu complemento essa minha pergunta falando sobre que realidade se encontrou. Para o Leonardo, o que o torcedor pode esperar de contratações, de melhorias nesse elenco para a Série D? Obrigado. Primeiramente, nós encontramos uma realidade real. Uma realidade real, porque tem algumas realidades na Série D que é irreal, que é fora do comum, né? Então nós vamos pegar aí, enfrentar algumas SAFs, algumas equipes que realmente têm um orçamento bem acima do que é a média. E eu acredito que o Manaus está dentro de uma realidade, né? Se formos pesquisar aí, né, talvez as 96 equipes, vão ter umas 6 ou 8 que estão com um orçamento acima do normal. Vamos ter aí umas 60, 70 equipes que vão estar dentro do orçamento do Manaus. Então é uma realidade, né, boa, dentro de uma condição de trabalho que nós temos aqui, dentro de uma experiência, dentro de uma manutenção do grupo que a gente está tendo do estadual. É lógico que algumas saídas, mas a equipe titular ou aqueles jogadores ali mais direto que vinham entrando na equipe, nós conseguimos manter. Então, acreditamos muito que com os reforços que estamos trazendo, com o conhecimento que nós temos do mercado, junto com o Leonardo também, que é um executivo, um diretor que tem muito conhecimento dos jogadores, né, muita capacidade de prospectar jogadores, nós vamos fazer uma equipe ainda mais forte do que fizemos no estadual e vamos brigar pelo acesso. Emendando a pergunta, né, como tu disse, a gente sabe da realidade, temos que manter o pé no chão, a diretoria está com muita fome para vencer, isso é muito importante. Então, dando as condições de trabalho para que a gente possa realizar as contratações, mas como eu digo, sempre com o pé no chão, não vamos estourar o orçamento do clube, gerar dívidas para o clube. Nós sabemos que isso é um prejuízo enorme que depois fica lá na frente para ser pago e vira uma bola de neve. Então nós vamos dentro da nossa realidade. Eu com o Dico temos conversado juntamente com o presidente, nossos diretores, sobre reforços. Estamos buscando algumas saídas, né, já foram confirmadas. A gente espera trazer aí de 6 a 8 reforços aí para dentro do time, né, que já estava no estadual aí, para a gente estar reforçando a equipe nessa primeira fase, para a gente buscar nosso primeiro passo, que é a classificação. E aí depois nós vamos, né, passo a passo, buscando o nosso objetivo. Mas o primeiro lugar do Manaus é buscar a classificação, conforme a gente conversou, conforme a gente tem conversado, e tenho certeza que nós vamos lutar para isso e vamos fazer com que o nosso torcedor se orgulhe da gente.
Professor, muito boa tarde, né? Seja bem-vindo aí de volta. Uma boa tarde para todos também que estão aí na mesa. Professor, a pergunta é diretamente para você. Com a saída desses atletas, a gente sabe que o Manaus está repondo, né? Todas essas lacunas que ficaram assim dentro do clube. Mas eu queria perguntar diretamente para o senhor, né? Depois do jogo contra o Londrina na Copa do Brasil, né? O que você analisou, né? O que foi visto dentro do jogo e dentro dos treinamentos, né? Que precisava ser mudado para que o clube pudesse estrear, vou dizer assim, bem, né? Nessa Série D do Campeonato Brasileiro. E peço desculpas que eu não me apresentei, sou o Anderson Araújo, nós somos do On Jornal. Muito boa tarde. Boa tarde, Anderson. Primeiramente, um treino e um jogo, por mais que seja um jogo difícil e por mais que tenhamos conseguido fazer um bom jogo, uma amostragem muito pequena, né? Então, os jogadores que saíram, foi muito conversa que eu tive, né, com comissão técnica, com a diretoria. Então, eu pude avaliar muito pouco do que o elenco tinha, mas eu acredito que pela minutagem dos jogadores, né, ou pela característica, ou por algum outro motivo, né, foi definido junto comigo, claro, porque eu já estava aqui também, por essas saídas. Em relação a o que precisa mudar de parte tático, técnica, também é muito prematuro eu falar só por causa de um jogo, mas obviamente que nós vimos ali uma equipe que tem qualidade, uma equipe que tem conceito, que eu acredito que o treinador anterior também vinha fazendo um bom trabalho. É claro que a diretoria, né, ela tem suas avaliações próprias, às vezes o resultado está vindo, às vezes o rendimento está vindo, mas tem outras questões que a diretoria leva em consideração para tomar uma decisão. Mas uma partida que nós fizemos ali deixou claro, né, a força da equipe. Tínhamos condições de classificar até no tempo normal, com um pênalti até os 30 minutos do segundo tempo, que foi desperdiçado, e também isso faz parte. Mas claro que nós entendemos que aquele jogo ali ele é um jogo diferente, é um jogo, né, com uma equipe de Série B, uma motivação muito extra pela questão financeira, pela questão de retorno que aquela partida, que aquela classificação daria para cada jogador também. E eu falei isso para os jogadores, que é importante que eles tenham, né, essa motivação no dia a dia, a cada jogo na Série D, porque a nossa competição é essa. Mas eu avalio que nós fizemos um grande jogo, uma parte tática bem ajustada, claro, algumas coisas para evoluir, é normal isso no futebol, algumas mudanças que precisariam ser feitas e nós já estamos em andamento para que a equipe evolua ainda mais, mas de maneira geral eu fiquei satisfeito com o que eu vi aqui. E agora é realmente colocar, né, a minha maneira de jogar. Cada treinador tem sua ideia, cada treinador tem sua maneira de jogar, seja em qualquer momento do jogo, a organização defensiva, ofensiva, nas transições. Então, o treinador anterior tinha as ideias dele e eu tenho as minhas, e vou buscar jogadores em cima dessas características e aproveitar esse tempo que nós temos para trabalhar, para que coloquemos, né, nossas ideias. E como o Felipe falou, os jogadores já estão assimilando muito bem. Estamos já recebendo alguns reforços, vão chegar outros jogadores também, que vai aumentar o nível técnico e tático da equipe. E eu acredito que na estreia estaremos muito bem, vamos fazer uma grande primeira fase, vamos chegar no mata-mata e brigar forte por esse acesso. Olá, boa tarde. Fernando Nascimento, TV Mascate, MSK TV. Seja muito bem-vindo, o professor. Seja muito bem-vindo também, de volta, né, o Dico. E a minha pergunta vai primeiro para o Leonardo. Leonardo, como você avalia o elenco atual e quais posições precisam de mais atenção? Né? E a minha outra pergunta direciona ao Dico. Dico, você pretende preparar o elenco para jogar difícil, principalmente fora de casa? Né? E para o nosso auxiliar, a Série D exige muita adaptação. Como vocês estudam os times que vão enfrentar? Primeiramente, agradecer. Assim, a gente teve uma avaliação rápida, né, do elenco, faz praticamente uma semana que estamos aqui, onde pudemos fazer uma avaliação um pouco mais positiva, né, dentro do jogo treino que nós fizemos. Mas eu acho um grupo forte, um grupo qualificado, um grupo que está crescendo muito na mão do Dico. Ele tem colocado a filosofia dele de trabalho nos treinamentos, e a gente já conseguiu ver ontem no
no jogo isso sendo apresentado. Então isso já nos deixa muito contente, porque os jogadores estão entendendo a forma que o professor quer trabalhar. Então a gente vê um grupo forte. Acho que nós precisamos reforçar um pouco mais, né, no setor da frente. Ainda temos algumas necessidades do lado do campo, né, nas beiradas. A equipe esse ano no estadual jogou muitos jogadores improvisados e coisas assim no sentido. Então a gente precisa melhorar essa parte da beirada. Precisamos de mais um meia, um centroavante também, que nós só temos um no elenco. Então, assim, essas peças mais pontuais na frente, a gente tem dado uma atenção. Também ali na parte do meio, ali mais 2 volantes para nos ajudar e um zagueiro para a gente poder estar completando vamos dizer assim, esse elenco. Repete a pergunta, por favor. Jogar de maneira mais difícil fora, não entendi. Como você pretende preparar o elenco para os jogos difíceis, principalmente fora de casa? Todos os jogos estão difíceis, né? Qual é o jogo fácil? Não tem jogo fácil. Eu não acredito muito em mudanças numa mentalidade, numa maneira de jogar de um jogo dentro de casa e fora de casa. Eu acho que os jogadores não conseguem, né, assimilar esse tipo de vamos jogar de um jeito dentro de casa e vamos jogar outro fora de casa. Algum momento fora de casa você vai jogar como joga dentro de casa, ou algum momento dentro de casa você vai jogar como joga fora, porque não tem como. Eu acredito numa ideia só, numa filosofia. Agora, é claro, alguns momentos ali, algumas partidas, seja ela fora ou em casa, a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Seja ela sistema de jogo, seja ela em peças, né? Às vezes o adversário joga muito forte por dentro e a gente precisa reforçar com mais um volante ali. Às vezes tem um ponta de um lado esquerdo ou direito e a gente tem um lateral ou um extremo que ajuda um pouco mais na marcação. Então, são algumas adaptações individuais que nós podemos fazer para potencializar o nosso jogo, né, e enfraquecer o adversário. Mas o que eu acredito é numa filosofia só, numa maneira. Eu tenho um estilo de jogo ofensivo, minha equipe, eu sempre falo isso para eles, nós vamos jogar para ganhar e não para não perder, o que é completamente diferente. Quando fizer um gol, vamos tentar buscar o segundo gol com inteligência, com equilíbrio. Agora, claro que tem alguns momentos, às vezes a gente faz um gol, o adversário está muito em cima, se expõe bastante, a gente precisa se precaver um pouco mais. Enfim, aí é a nossa leitura, né, a individualidade que tem de cada jogo. Mas respondendo a tua pergunta mais direta, eu acredito numa ideia só, numa filosofia. E os 3 pontos fora de casa são os mesmos 3 pontos dentro de casa. Então nós vamos jogar de maneira ofensiva, de maneira equilibrada, mas de maneira ofensiva, tentando vencer os jogos, tanto dentro de casa como fora dele. A Série D, sem dúvida, é um campeonato à parte, né? E esse ano fica ainda mais difícil com o aumento significativo de equipes. É um campeonato que a gente vê muito físico, né? Até pela condição de alguns estádios. A gente está até agora, por exemplo, sem tabela, porque vários estádios ainda estão sem laudo. Então, muitas equipes elas são montadas até valorizando mais a parte física, né? Não é o nosso pensamento de futebol. A gente gosta de propor o jogo, como o Dico falou. São outras características de jogo, por mais que a gente enfrente campos que realmente são muito abaixo do ideal, mas a Série D, cada ano, ela se torna mais difícil. A gente sabe de condição de estádio, condição até, às vezes, de nível de arbitragem também, poder aquisitivo das equipes, né, e faz com que elas briguem mais, né, compitam mais de uma forma física do que técnica, e, sem dúvida, é mais um obstáculo que a gente vai ter aí. Em relação aos adversários, essa é uma dos avanços do Manaus, né, de quando eu passei aqui em 2021. Hoje a gente conta com um departamento de análise de desempenho extremamente qualificado. Série D hoje é transmitida por vários canais, várias plataformas, então a gente tem muito acesso. Os analistas hoje têm grupos que eles trocam os jogos, então é muito mais fácil a gente ter acesso aos adversários. A gente já faz mapeamento, monitoramento desses adversários todos, então é totalmente diferente de antigamente, né? Antigamente você tinha que ter conhecidos no local, você ia ver o jogo, fazia relatório escrito e mesmo assim ainda era muito difícil. Hoje a evolução é muito grande e a gente consegue ter acesso a praticamente todas as equipes que a gente vai enfrentar e isso minimiza os nossos erros, né? As nossas dificuldades durante o jogo. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é José Bandeira, sou repórter da Crítica. Primeiramente, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no Manaus, no Gavião. Professor, eu quero primeiro voltar a pergunta para você.
Queria que o senhor falasse em comparação ao último trabalho da comissão técnica, o que o torcedor do Gavião pode esperar do time dentro de campo? Se vai ser um time mais ofensivo, se vai depender dos jogos, se vai ser um time mais equilibrado? E também gostaria de fazer uma pergunta para o auxiliar técnico, Felipe Lins, que você falou que tem muitas mudanças. Você já vestiu, né, a camisa do Manaus 2021. 5 anos depois você está de volta no Gavião. Em comparação ao elenco hoje do Manaus, eu queria que você fizesse uma comparação do time atual para o time de 5 anos atrás, se é um time mais forte, se realmente precisa de muitos reforços. E é isso. Primeiramente, fazer uma comparação entre a equipe que eu estou trabalhando hoje com a equipe que vocês vão ver jogando. Eu acho que isso aí é um aspecto que eu deixo mais para vocês mesmo no futuro, de poder avaliar a equipe que jogou ou que está jogando a Série D com a equipe que jogou o Campeonato Amazonense, né? Porque é óbvio que eu assisti alguns jogos do Campeonato Amazonense, até quando não estava aqui ainda, mas eu procuro assistir vários jogos de outros estados para ter um conhecimento do que vem acontecendo no futebol de cada estado, para fazer prospecção de jogador, para ter um conhecimento maior, né, de jogadores para, quem sabe, futuramente poder trabalhar. E a gente sabe também que o futebol é muito dinâmico. Hoje eu estou aqui no Amazonas, amanhã a gente pode estar em outro estado, então eu procuro assistir. Quando eu cheguei também, assisti mais uns 3 jogos, né, para ter um entendimento de como a equipe jogava, de conhecer um pouco mais dos jogadores, mas não consigo te afirmar se a minha equipe vai ser mais ofensiva, vai ser mais defensiva, porque é uma análise que eu não gosto de fazer em comparação ao companheiro de trabalho que estava aqui. O que eu posso te falar é sobre o que eu penso no futebol, qual é a minha ideia, qual é a minha metodologia, e como eu falei na resposta anterior, eu sou um treinador que, se fosse me definir realmente um aspecto meu, de ser ofensivo, defensivo, eu sou muito mais ofensivo do que defensivo. Eu gosto muito de jogar no 4-3-3, mas eu não tenho problema nenhum também de jogar com 3 zagueiros, ou no 4-4-2. Isso vai depender das peças que eu tenho à disposição naquela semana, vai depender do adversário que eu vou enfrentar também, vai depender do momento da competição, do momento da tabela, enfim, são vários aspectos que nós analisamos antes de definir, né, uma equipe. Lógico que todo treinador gosta de repetir escalação, tá? Mas o que eu posso garantir para vocês e para o nosso torcedor é que vocês vão ver uma equipe ofensiva, uma equipe que chega com muitos jogadores no campo ofensivo, uma equipe que quase sempre faz gols. É difícil uma equipe minha passar aí 2 jogos sem fazer gols, mas ao mesmo tempo eu procuro ter uma equipe equilibrada. Trabalho muito a parte defensiva. Hoje no treino pela manhã, por exemplo, um dos trabalhos que eu fiz foi pegar os 4 zagueiros ali e fazer um trabalho de perfilamento de corpo, de posicionamento, né, de corrida para trás, que são aspectos da tática individual que é importante de cada jogador. Então, assim, eu procuro ter uma equipe equilibrada, mas pode ter certeza que vocês vão ver uma equipe muito ofensiva, que faz muito gols, e eu tenho certeza que esses gols vão nos dar muita vitória na Série D, buscando esse acesso aí para a Série C. Aquele momento era um momento diferente. Eu vim até como analista também, né, e auxiliar técnico de Marcelo Martelotti, que passou aqui. A gente teve uma entre-safra também. O Manaus tinha sido campeão com o Luizinho, né, campeão estadual, e a gente chegou naquela mesma semana para iniciar a Série C. Então era uma outra realidade, né? Então, obviamente, a questão orçamentária do clube era diferente por se tratar de uma Série C. Enfim, então agora a gente chega mais ou menos numa mesma época, que é esse período entre estadual e Campeonato Brasileiro, né? E nesse momento, a gente passa por essa reformulação. Naquele momento, praticamente manteve, né, o time do estadual. Então, eram ocasiões totalmente diferentes. Só coincide exatamente essa troca de campeonatos aí. A gente está tendo agora, que não teve naquela época, um período maior, né, uma intertemporada que a gente está fazendo aí até começar a Série D. Inicialmente, 3 semanas. A gente não sabe se vai ter um adiamento ou não ainda, mas 3 semanas de uma intertemporada, então é um tempo bom para a gente trabalhar, né, para a equipe com as características da competição que a gente está agora. Muito boa tarde, Miguel do portal Miguel Franco. Queria te perguntar, tu falou que tu só teve um treino e um jogo contra a equipe do Londrina, que acabou tendo a eliminação, e ontem
a mídia do Manaus soltou que o clube teve um jogo treino, né, contra a equipe do Amazonas. O que tu pôde avaliar desse jogo treino? O que tu pôde ver dessa equipe que tu já comandou um jogo na última quarta-feira lá na Copa do Brasil? Olha, o que eu posso destacar, que eu vejo nesse grupo, nesse elenco, nesses jogadores, é um nível competitivo muito alto. Isso é importante demais. Na Série D, essa equipe que tem um espírito que o Manaus tem, sem dúvida nenhuma, é uma equipe que larga na frente. Vimos isso contra o Londrina, né? Porque contra uma equipe de Série B, a gente competiu como competiu. Não fizemos um primeiro tempo tão bom, depois conseguimos fazer alguns ajustes ali e já entendíamos que ia ter menos posse de bola, né? E aí eu falo para vocês que é importante a gente estudar cada jogo, entender cada momento. Sabemos que era um jogo que ia ter menos posse de bola, então a gente precisava ter uma transição mais forte, jogadores mais rápidos ali. E foi isso que nós tentamos. No primeiro tempo não conseguimos, no segundo tempo nós já melhoramos, como eu falei, tivemos um pênalti. E o que eu posso avaliar é uma equipe muito competitiva, jogadores que realmente se entregam ao máximo, jogadores com muita fome de vencer. E comparando com esse jogo do Amazonas, eu continuo vendo isso. Falei para eles ontem que poucas equipes eu vi um espírito competitivo, um espírito de guerrear, como a gente fala, né, uma garra muito grande desses jogadores. Já comecei a colocar minhas ideias. É lógico que uma semana, 10 dias é pouco, mas ao mesmo tempo, quando você tem jogadores que estão dispostos, que estão comprando a tua ideia, isso aí é maximizado de uma maneira muito gigantesca, e por isso que nós já conseguimos ontem, também com a equipe qualificada, por mais que não seja o time titular do Amazonas, mas é uma equipe da Série C, né, com jogadores que estão ali, que não estão sendo utilizados, mas que já passaram aí equipes de Série B, de Série A, uma equipe experiente, com um treinador também experiente, e conseguimos fazer um grande jogo. Em jogo 3 tempos de 30 minutos, estava 1-0 até o final do terceiro tempo ali, onde eles conseguiram o empate, mas já comecei a ver as ideias que eu venho colocando em prática, com variação na saída, com jogadores chegando no último terço do campo. A ideia ontem era começar num 4-3-3, mas tivemos um jogador que teve um compromisso pessoal, uma audiência, e aí estava no vestiário nessa audiência, então nós precisamos mudar o sistema, tiramos o extremo, colocamos o meia, fizemos um 4-4-2, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Vocês vão ver que no decorrer da Série D eu vou variar de sistema várias vezes, do 4-4-2, do 4-3-3, jogando com a linha de 5, como eu falei, vai depender, mas já começamos a observar umas boas ideias, né, que é o que eu tenho, né? Se são minhas ideias, é porque eu penso que são boas, e os jogadores já comprando a ideia numa variação de saída, chegando com muita gente no último terço do campo, procurando finalizar de longa distância, os laterais bem ofensivos, mas ao mesmo tempo também uma equipe equilibrada, né? Com volantes, com uma transição muito forte, tanto ofensiva, defensiva. Então é isso, é colocar nossas ideias, ter tempo para trabalhar, lembrando que ainda com a saída acho que saíram uns 10 a 11 jogadores, nós contratamos já 3, né? Só um está treinando com a gente até agora, um chegou hoje e mais 2, contratamos 4, mais 2 devem chegar essa semana, e mais 3 ou 4 devem vir. A gente está naqueles últimos momentos de negociação, para que, se Deus quiser, na semana que vem a gente tenha um grupo todo, né? Ontem, por exemplo, eu tive que colocar vários meninos do Sub-20, que são jogadores qualificados, que têm qualidade, que mais na frente pode estar vestindo a camisa do Manaus, mas que hoje ainda não estão prontos, né? São jogadores que a gente está desenvolvendo, mas eu tive que colocar que, sem dúvida nenhuma, diminui um pouco aquele nível competitivo da gente, aquela capacidade que a gente tem de produzir um bom jogo, como eu falei. Não que os meninos não tenham qualidade, mas são garotos novos que ainda precisam ser desenvolvidos. Quando esses 8 jogadores que a gente está contratando realmente chegarem, tiverem mais 1 ou 2 semanas junto comigo aí, eu tenho certeza que a gente vai aumentar muito o nível técnico da equipe. Como eu falei, vai chegar uma equipe muito forte na Série D buscando esse acesso. Obrigado, professor. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. E eu estou aqui com o Carlos Neto, que é representante da Hansons, que vai dar uma palavrinha aqui também. A Hansons, que é nossa patrocinadora master, né? Bem-vindo, Carlos. Obrigado, pessoal. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Como o Felipe falou, eu me chamo Carlos Neto, eu estou representando a Hansons aqui.
faço parte do time de marketing. E, bom, a gente acredita muito que o esporte em si, ele é uma grande ferramenta de conexão, tanto para as pessoas, para os manauaras, né? Principalmente aqui na nossa região. Então, a gente está vindo para somar com vocês, com o time Manaus, na Série D. Então, é isso. Contem com a gente. Obrigado. Obrigado, Carlos. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta? Não? Então, queremos agradecer a presença de todos. O Manaus reafirma o trabalho com transparência que nós fazemos aqui. O vereador Mitoso, o presidente Mitoso, agradece a todos que estão aqui e deseja boa sorte a todos vocês. E é isso. Boa, Gavião!